Seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso Inglês 360. Nesse curso você vai aprender tudo o que você precisa para você de fato começar a dominar a língua inglesa. Então é importante que você assista esse conteúdo de forma cronológica, assista a primeira, a segunda, a terceira aula, até você chegar aqui na quinta aula dominando todo o conteúdo passado. E falando em conteúdo passado, é importante que a gente domine como que funciona a conjugação dos verbos em inglês para que hoje a gente possa entender definitivamente como funciona o pronome it em inglês. Nas aulas passadas a gente estudou que existem alguns pronomes, assim como em português existem alguns pronomes em inglês, e que o verbo, quando ele está junto com esse pronome, ele está conjugado automaticamente, diferente de português, que para cada pronome o verbo ele tem uma leve ou uma grande alteração. Por exemplo, o verbo amar, infinitivo, amar. Quando você conjuga esse verbo, primeira pessoa, eu amo. Perceba que o verbo já mudou. Ele não é mais amar, agora é amor. Se eu falo tu amas, mudou novamente. Se eu falo amamos, mudou novamente. Amam, mudou novamente. Em inglês isso não acontece. Se você conjugar o verbo amar, to love, em inglês vai ser I love, you love, we love, they love. Claro, existe, que a gente estudou na aula passada, a terceira pessoa, he e o she, que ele sim, você acrescenta um S, mas não é uma grande mudança como acontece em português. Qual a grande mensagem disso? Em inglês, você sempre precisa colocar um pronome. Se você não coloca um pronome em inglês, o verbo ele não vai saber a quem responder. Você não vai saber quem é aquele verbo. Diferente de português. Vou lhe dar um outro exemplo em português. Estudo. Quem é que estuda? Eu. Estudamos. Quem é que estuda? Nós. Estudam. Quem é que estuda? Eles. Vamos para o inglês? To study. Study. Quem é que estuda? Study. Quem é que estuda? Studies. Você sabe que é a terceira pessoa, que é he, ou she, ou it. Ou seja, ainda não ficou claro como fica em português. Por essa razão, é importante que em inglês sempre haja um pronome ou um sujeito conjugando o verbo de forma explícita, ou seja, aparecendo na frase. Não como em português, que pode sim ficar oculto e você, pela desinência, pelo final do verbo, saber quem está conjugando. Qual a moral da história? Alguns verbos em português e em inglês também são chamados de verbos impessoais, porque pela sua natureza não tem como ter uma pessoa conjugando esse verbo. São exemplos deste tipo de verbo. Verbos temporais que falam sobre o tempo, como por exemplo o verbo chover, o verbo nevar, o verbo ventar. Perceba que você não tem condições de falar eu chovo, eu nevo, nós nevamos, não existe. Então esses são exemplos práticos de verbos impessoais que não precisam de pronome vírgula. Não precisa de pronomes como eu, tu, nós, vós, eles e elas. Mas em inglês precisa sim aparecer um pronome. Afinal de contas, nenhum verbo em inglês pode ficar sem um pronome ou sem um sujeito explícito. E qual será o pronome para conjugar o verbo então chover? Que o verbo chover em inglês vai ser o verbo to rain. I rain, you rain, he rains, it rains. O pronome it nasceu para esta situação, para o verbo nevar, to snow. It snows. Então, se você quer construir uma frase do tipo chove todos os dias em Natal, você vai falar it rains every day in Natal. Então, não existe a frase rain every day in Natal. Sempre verbos impessoais devem ser conjugados com o pronome it. A outra situação que você vai usar o it vai ser para falar ele ou ela quando ele ou ela não forem gente, não for um ser humano. Mas isso ainda é relativo. Se o seu animal doméstico, o seu animal de estimação, você já tem uma grande afinidade por ele, você não vai chamá-lo de it. Você vai chamá-lo de she ou de he. Então a gente vai deixar o it para objetos, a gente vai deixar o it para animais silvestres e animais que a gente não tem uma afinidade como temos com os nossos animais de estimação. Tudo bem?
Vou deixar agora uma lista de exercícios como esse para você praticar esse pronome pessoal extremamente importante em inglês.